Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Peço por gentileza que se inscrevam no canal, compartilhe o conteúdo, os conteúdos que saem desse canal, que é exposto na plataforma do YouTube. Também eu peço que comentem, os seus comentários é muito importante para o canal. E também deixa o like, que é muito importante. Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Eu vou tentar fazer essa mensagem, vou tentar trazer esse estudo em duas partes. Porque também eu estou com muita dor, a crise de coluna e até para sentar está ruim, entendeu? E só quem sabe é quem sente, né? Entendeu? Então, vamos aqui, meu irmão. Eu quero trazer aqui essa primeira parte que tem como tema: não existe geração de 1000 anos. Não existe geração de 1000 anos. E o texto principal se encontra aqui. Eu quero ler dois textos. O primeiro de Mateus 24, 34, que diz assim: palavra do Filho do Homem, palavras do Cristo da carne. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus estava falando aqui para seus discípulos, ali, no sermão escatológico ali, no Getsêmani. E o outro texto é aqui em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. É um texto muito usado pelo sistema religioso para dizer que o Cristo da carne ainda vai voltar. E não é nada disso que Pedro estava falando. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meus irmãos, observem. O sistema religioso, os teólogos, os metidos a saberem tudo só que não, usam esse texto fora de contexto. Fora do contexto das escrituras, fora do contexto histórico, fora do contexto cultural, fora do contexto pactual das alianças, fora do contexto do século, fora do contexto do destinatário, ou seja, para quem Pedro escreveu, né, essa carta, e trazendo para os dias de hoje, para essa geração. Meus irmãos, não faz sentido. Então, essa carta ela foi escrita entre o ano 61 e 62, ali no primeiro século. Para quem? Para os irmãos que se encontravam dispersos ali, naquele contexto, naquele século. E esses irmãos, para quem foi escrita essa carta, tanto a primeira carta como a segunda carta, eram os irmãos que se encontravam dispersos ali no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e em Bitínia. Então, veja, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispensão do ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, veja, essa carta era um alerta para aqueles irmãos do primeiro século. E se o Cristo da carne ainda vai voltar, cadê esses irmãos que não estão vivos, não estão mais em vida? Então, por que eu fiz questão de ler
Mateus 24, versículo 34. E por que eu estou lendo também 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Por quê? Porque o sistema religioso ele usa esse texto aqui de 2 Pedro, dizendo que, olha, tá vendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Entendeu? Se referindo à vinda do Filho do Homem, como se ainda fosse acontecer. Não. Não era isso que Pedro, em sua carta, quando ele escreve e usa essa expressão, 1000 anos, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, ele não estava se referindo para os nossos dias. Pedro não teve a intenção, nem tinha a intenção de escrever isso para os nossos dias. Pedro ele está aqui usando o Salmo 90, uma expressão falada dentro da Escritura, falando sobre a brevidade, né, do homem na terra, entendeu? E a eternidade e a natureza eterna do homem. Então, meus irmãos, a gente vai ver isso mais na frente. Então, o sistema religioso, principalmente o evangélico, eles como são futuristas, eles usam esse texto, essa passagem, entendeu? De 2 Pedro, dizendo que é para os nossos dias, que Cristo não veio ainda, porque um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, e Deus, ele vem, o tempo, ou seja, o tempo de Deus, o tempo de Iau é diferente do tempo do homem. Com certeza que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, mas não se refere isso aqui, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, se referindo na ordem cronológica. Não pode de maneira nenhuma você interpretar essa passagem dessa forma. Então, eles usam essa passagem para alegarem que o Cristo da carne ainda não veio, porque um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, eles trazem isso para essa expressão falada, essa fala do livro do apóstolo Pedro, ou seja, para os dias de hoje, que não tem hora e nem tem dia, para o Filho do Homem, Yeshua, ou Yahshua, ou Cristo da carne, ou Jesus, como você quiser falar. Esse canal aqui é democrático, canal Democracia Espiritual. Você fala Jesus, Deus, Yahshua, Yeshua, Iau, você fala da maneira que você quiser falar, meu irmão. Porque isso não vai mudar a nossa filiação diante do nosso Pai de forma alguma. Então, observe, eles usam essa expressão, uma expressão que Pedro tirou dentro das Escrituras, para falar para aqueles judeus que estavam dispersos, porque Pedro era um judeu e Pedro conhecia a Torá, Pedro conhecia os salmos, Pedro conhecia as profecias e Pedro está escrevendo, entendeu? Essa carta para judeus igual a ele, aqueles que estavam dispersos ali no primeiro século. Então, não foi o próprio Deus que falou, foi Pedro que usou essa expressão. Vamos ler novamente? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas não foi fala de Deus aqui, foi o próprio Pedro que falou, usando uma expressão tirada lá das Escrituras, lá do Salmo 90, uma oração de Moisés. Então, falando da brevidade do homem. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que essa expressão era uma expressão usada entre os judeus, entendeu? E era um alerta de Pedro para aquela geração. Então, porém, vamos analisar alguns pontos para podermos entender. Por isso que eu quero trazer esse estudo em duas partes. Hoje é a parte primeira, entendeu? Então, veja, primeiro ponto é que esse livro, ele foi escrito entre o ano 61 e 62 ali, do primeiro século, antes do ano 70, entendeu? E que o apóstolo Pedro, né, mesmo que alguns digam que não foi Pedro que escreveu, entendeu? Mas eu continuo particularmente, eu acredito que foi Pedro. Então,
O primeiro ponto é que esse livro não foi escrito nem para nós, em nossos dias, e nem tampouco podemos aplicar para o nosso contexto, para os nossos dias. Isso é descontextualizar o texto. Tá entendendo, meus irmãos? Isso é trazer algo para os dias de hoje, entendeu? Que realmente não foi falado nem pelo Cristo da carne, nem pelos apóstolos, Pedro, Tiago, João, nem por Paulo. Não, meus irmãos, isso é descontextualizar o texto. Então, essa carta foi escrita para os irmãos que estavam dispersos ali, no primeiro século. Segundo ponto, essa expressão, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, entendeu? Essa expressão ele tira do Salmo 90, que se referia à brevidade do ser humano, do homem, ou seja, a brevidade da vida humana, do ser humano aqui na Terra, e com a eternidade da existência divina do homem, a natureza eterna do homem. Então, vamos ler o Salmo 90. Vamos ler aqui agora o Salmo 90 e a gente vai entender o que Pedro estava querendo passar para aqueles irmãos ali do primeiro século, usando o Salmo 90, uma expressão, uma oração, um cântico falado por Moisés, entendeu? E Pedro, ele usa essa expressão. Vamos lá, vamos ver aqui. Salmo 90, versículo 1, 2, vamos lá. Como esse ensino, como esse estudo vai ser em duas partes, então eu tenho tempo suficiente para trazer e para que a gente possa entender completamente e não cair mais no ponto do vigário. Amém? Essa palavra aqui é de 2 Pedro, capítulo 3, versículo... Isso é muito falado, é a primeira vez que eu trago esse estudo. Outros homens já trouxeram aí também, né, que são preteristas, né? Como eu também defendo o preterismo completo, mas é a primeira vez, confesso, que trago esse ensinamento. Então vamos lá. O Salmo 90, no versículo 1, diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Era uma oração de Moisés. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tomais, filhos dos homens, por 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Veja, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu o arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O dia da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então veja que Pedro está usando as escrituras, uma canção, uma poesia falada, entendeu? Escrita por Moisés. Então, aqui não está falando, entendeu? Pedro não estava falando que o Senhor vem, ele pode vir hoje lá no século I, ou pode vir daqui a 1000 anos ou 2000 anos. Não era isso que Pedro estava falando. Pedro estava falando da brevidade da vida humana, da vida terrena, que é passageira aqui na terra, e a natureza eterna de Deus. Então, ele estava falando que é breve. Os dias são breves. Como também os dias do Senhor que estava se aproximando, estava próximo, era breve. Estava muito próximo. Os dias do Senhor que se aproximava não era para 1000 anos depois, 2000 anos depois, 3000 anos depois. Não é nada disso, meu irmão. O sistema religioso, enganador e manipulador, eu confesso que esses homens aprenderam errado, como também eu aprendi errado. Só que hoje a internet está aí,
os meios de se buscarem, né, um conhecimento mais aprofundado, entendeu? E hoje nós temos essas verdades em nossa mente, em nosso coração, revelada para nós. Só cai no engano, só cai no erro, só é enganado quem quer ser enganado. Então, esses homens aprenderam errado, porém, muitos hoje já caíram em si com essas verdades que estão sendo mostradas por nós hoje, né? Nós da plataforma do YouTube, mas porém a soberba desses homens, a prepotência, o poder, o domínio, o controle entre as pessoas, porque eles querem controlar as pessoas, eles querem dominar as pessoas. E quando a gente não se curva para esses homens, o soberbo, o prepotente, o arrogante, ele fica irado conosco. Só que a gente não vai se prostrar diante deles, nem de ninguém. Você está entendendo? Então a soberba, a prepotência desses homens e o domínio, eles querem dominar as pessoas, eles querem controlar as pessoas como um robô e vivem amedrontando as pessoas, dizendo que Jesus está voltando, que diabo existe, que Satanás existe, que demônio existe como ser espiritual, que inferno existe, tudo criado, meu irmão. E hoje isso tudo foi criado, entendeu? Lá atrás, pelos padres, pelos papas, e hoje a gente vê, meu irmão, isso foi algo político e religioso, porque Roma, naquela época, queria prender as pessoas. Então eles vivem trazendo hoje para os dias de hoje, tudo isso para escravizar as pessoas que não têm conhecimento. Aí quando se levanta um que tem conhecimento, aí eles ficam irados. Aí eles afrontam, eles caluniam, eles colocam as pessoas contra a gente. Por quê? Porque eles não querem dar o braço a torcer. Porque a verdade, quando chega, incomoda, meu irmão. A verdade incomoda. A mentira ela só persiste e ela só vai até enquanto não chega a verdade. Entendeu? Então esses homens, eles trazem tudo isso para os dias de hoje. Então, observe que essa expressão falada aos judeus dispersos, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, não foi o próprio Deus que falou, foi Pedro que falou. Foi o próprio Pedro usando uma poesia lá do Salmo 90, uma oração, uma expressão falada em forma de canção por Moisés, se referindo à brevidade do homem aqui na terra. Assim também seria os dias do Senhor que estava próximo. Então, essa expressão falada, usada por Pedro, não foi falada pelo próprio, como é que se diz, por Deus, pelo Criador, não. Foi uma expressão falada, tirada da lei dos profetas, ou seja, lá do livro de Salmo, uma canção, uma oração de Moisés. Então, Pedro era também um judeu e ele conhecia a Torá, ele conhecia a Bíblia dos judeus, ele conhecia as escrituras, os salmos, as profecias que se referia ao Messias. Então, observe, observe, se os dias estavam próximos e Pedro era conhecedor que os dias estavam próximos, então como é que o próprio Pedro escreve o fim de todas as coisas que estava próximo e depois ele vai escrever que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, se referindo para os nossos dias. Veja que a conta não fecha. Se Pedro estava dizendo que os dias, o fim de todas as coisas estava próximo, e como é que Pedro depois ele vai escrever, entendeu? Dizendo que 1000 anos era como um dia era como 1000 anos e 1000 anos era como um dia, trazendo para os dias de hoje, se referindo para os dias de hoje. Não faz sentido. Isso foi invenção do sistema religioso, que aprenderam errado. Entendeu? Então veja, Pedro conhecia, meu irmão. Pedro não estava dizendo que aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, há todavia uma coisa, amados. Isso era para os irmãos da Capadócia, de Bitínia. Esses irmãos aqui eram os irmãos de Capadócia, de Bitínia, ali do Ponto, da Ásia e aqueles irmãos também ali da Capadócia. Não era, esses irmãos aqui, falado no versículo 8, não é para nós, meus irmãos. Esse texto não foi falado para nós. Ele diz, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas por que Pedro escreveu
e usou essa expressão? Nós temos que saber por que Pedro falou isso aqui. Então, eu quero deixar para o próximo capítulo, ou seja, o próximo estudo, porque eu não quero que o estudo fique muito longo. Então, por isso que eu estou trazendo a primeira parte hoje. Na próxima quarta-feira estarei trazendo a segunda parte. Então, o tema da mensagem é esse. Não existe geração de 1000 anos. Não existe. Amém? Então, graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça. E vamos que vamos. E na próxima aula, no próximo estudo, eu estarei trazendo a segunda parte. Tá certo? Para não ficar muito longo. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.